Tem na seguinte cena. Olha só, imagina um culto tradicional acontecendo. A congregação ali entoando hinos clássicos, sabe? Os hinos 204 e o 328. Sim, criando aquela atmosfera de reverência solene, né? Aquela coisa que atravessa gerações. Exatamente. E aí, na hora das preces, um pai, o irmão Davi Júlio, ele levanta a voz numa oração super comovente. Ele pede pela saúde do filho doente. É tipo o auge da devoção, um espaço focado totalmente no espiritual. Nossa, muito tocante. Sim, mas aí, de repente, o clima muda completamente. O líder religioso interrompe a cerimônia para dar um alerta urgente e, assim, gravíssimo, sobre crimes cibernéticos, falsificação de imagens e inteligência artificial. É um choque, né? Um choque absurdo. E é com esse cenário que damos as boas-vindas a quem nos ouve a mais uma de nossas análises profundas. Hoje nós estamos debruçados sobre um registro de uma reunião online da Congregação Cristã no Brasil, datada de 29 de abril de 2026. E, cara, esse choque entre o sagrado e a hipermodernidade logo nos primeiros minutos é magnético. É verdade. O contraste salta aos olhos logo de cara. Porque, bom, instituições centenárias costumam ter um ritmo bem próprio, lidando com os dilemas imutáveis da alma humana e tudo mais. Mas nesse material a gente vê a liderança sendo forçada a literalmente paralisar o rito sagrado para bater de frente com o lado mais sujo do ambiente digital. Parar tudo mesmo. Sim, fica palpável ali o reconhecimento de que a comunidade não está só sujeita a tentações abstratas. Eles estão sob fogo cruzado de algoritmos e predadores reais nas redes sociais. O que era para ser só uma leitura espiritual virou um manual de sobrevivência civil e psicológica também. Pois é. E vamos destrinchar o que está rolando antes mesmo do sermão bíblico começar. Porque a liderança faz a leitura de uma circular do Conselho de Anciãos. E o tom, olha, não é só de cautela, é alerta vermelho mesmo. Totalmente vermelho. Eles avisam que tem canais na internet orquestrando ataques coordenados contra a igreja. E não é debate teológico, não. As fontes falam de sensacionalismo, mentiras e, o pior de tudo, o uso de deepfakes. E a crueldade dessa tecnologia, o que exige tanta urgência. A gente está falando de menores de idade, adolescentes da comunidade, que estão tendo as imagens manipuladas de um jeito muito grotesco. Caramba, adolescentes. Sim, adolescentes. A tecnologia de hoje permite que criminosos peguem o rosto de uma menina ou de um menino que leva uma vida super comum e coloquem em vídeos com situações falsas, até em contextos sensuais. Imagina o trauma psicológico e a devastação social que isso causa na vida de um jovem da família. É imensurável. Com certeza. A igreja sacou que o celular no bolso dos fiéis virou uma arma apontada para a própria comunidade. E o que me deixa fascinado nessa documentação é a estratégia de defesa deles. Porque, em muitos lugares religiosos, a resposta instintiva seria falar tipo, vamos apenas orar para essas pessoas e Deus faz justiça, né? Exato, o famoso entregue nas mãos de Deus. Isso. Mas a instrução ali é fria, é tática, é muito técnica. Eles não pedem só oração. Eles instruem a Irmandade a, categoricamente, não clicar, não assistir e não compartilhar os vídeos. Nem para dar aquela espiadinha básica. E a leitura que eles fazem da economia da atenção na internet é honestamente brilhante. Eles explicam para todo mundo, de um jeito bem didático, que a indignação é lucrativa. O produto é a raiva. Quem espalha um deepfake difamatório não faz isso só porque não gosta da igreja. Faz buscando monetização. O engajamento puro e simples. Isso. O simples clique daquele fiel que está indignado, que clica só para conferir a mentira e poder defender a igreja, é o que gera a receita para o difamador. O clique nutre a máquina. É uma armadilha muito perversa, cara. É como se a nossa própria curiosidade, o nosso instinto de proteger a tribo e ver de onde vem o perigo, fosse o pedágio que a gente paga para financiar quem nos ataca. Aquela coisa de, vou dar só uma olhadinha nesse absurdo. Isso atua como uma moeda que enriquece a fábrica de polêmicas. E a solução ensinada na circular é cortar esse suprimento pela raiz. O conselho baseia essa
essa higiene digital nas próprias escrituras. Eles citam Coríntios, lembrando que as más conversações corrompem os bons costumes. Eles pedem para matar o algoritmo de fome, basicamente. Matar de fome. Em vez de brigar nos comentários ou compartilhar no WhatsApp, a instrução é usar a ferramenta da plataforma, o botão da bandeirinha, nos 3 pontinhos para denunciar. E nos casos de calúnia real, usando imagem de menor, a ordem é ir para a delegacia e fazer boletim de ocorrência. Eles separam certinho o que é problema espiritual do que é código penal. Perfeito. Agora, essa blindagem digital cria uma muralha dura contra o mundo exterior. Mas o que acontece a seguir no culto? A transição que eles fazem é intrigante. É uma guinada e tanto. Depois de fechar a porta para o caos da internet, a reunião abre as escrituras e a lente sai do coletivo externo e vai direto para o indivíduo, para o interno. O líder centraliza a leitura no capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas. E ele faz, uma imersão histórica fantástica antes de aplicar para o presente. Ele toma um cuidado imenso para não jogar o texto no vazio, né? Ele resgata o panorama do primeiro século para explicar a panela de pressão que os Gálatas viviam. Eles estavam sendo assediados por um grupo extremista que a história chama de judaizantes. E o que esse grupo exigia? Eles impunham uma regra bem pesada. Para eles, não bastava só aceitar a nova fé cristã. Tinha que seguir toda a burocracia e os rituais antigos da lei de Moisés. E o núcleo absoluto dessa exigência era a circuncisão física. Que é um ritual doloroso feito com instrumentos bem rudimentares na época, em bebês de 8 dias, que vinha desde o patriarca Abraão. Mas pelo que as fontes indicam, com o passar dos séculos, essa marca corporal virou mais que religião, né? Virou status. Exato, um atestado de superioridade moral. Quem tinha a marca, os circuncidados, olhava para o resto, os gentilos, com muito desprezo. Era um crachá de exclusividade que dizia, olha, eu sou puro e você não. E essa mentalidade de crachá é exatamente o que o pregador destrói ali. O resumo teológico que ele faz é um divisor de águas. Ele explica que com a vinda de Cristo, a era cerimonial e física da lei de Moisés caducou. Sacrifícios no templo, morte de animais, cortes na carne, tudo isso ficou no passado. Então houve uma filtragem das regras antigas. Sim. O cristianismo primitivo manteve só 4 pilares básicos do Antigo Testamento: evitar idolatria, não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e evitar a promiscuidade. Todo o resto daquela burocracia caiu. Uau, isso muda tudo. Se o crachá físico deixou de ser a métrica, como eles atestavam a fé? Porque exibir uma marca na pele é super fácil para inflar o ego. Mas aí o orador traz o conceito-chave da explicação, que é a circuncisão do coração. Que é a mudança do externo para o interno. E olha, limpar o próprio caráter, tirar o ódio e a malícia dos pensamentos é um trabalho muito, mas muito mais difícil do que cumprir um ritual físico, né? Nossa, sem dúvida. O pregador deixa claríssimo: a pureza perdeu aquele status de troféu e virou uma condição de limpeza interior. Ter um coração sem maldade passou a ser a nova marca dessa fé, só que invisível. Então o pregador está dizendo que a religião deixa de ser um pódio de arrogância para apontar o dedo e passa a ser uma responsabilidade invisível, um espelho da própria consciência. O desafio deixa de ser julgar quem está fora e passa a ser manter o caráter limpo. Exatamente isso. Só que isso nos leva para um território bem mais complexo. Na teoria, circuncisão do coração é lindo. Mas na prática, a realidade das relações humanas é bem caótica. Como é que essa pureza invisível funciona quando alguém do próprio grupo comete um erro grave, uma infração moral pesada? Como a comunidade reage sem ter as pedras na mão? É aí que o texto de Gálatas 6 entra para o gerenciamento de crise. O líder foca no versículo 1 que fala sobre levar a carga uns dos outros. Ele fala que se alguém for pego numa ofensa, os que se consideram fortes, os chamados espirituais, devem encaminhar essa pessoa com um espírito de mansidão. E a analogia que ele usa para ilustrar isso é incrível. Qual analogia? Ele resgata a história da mulher pega em adultério, lá do capítulo 8 do Evangelho de João. Ah, o Tribunal da Misericórdia. O cenário daquela história é aterrorizante se a gente for pensar bem. Pela lei antiga,
A lei dos crachás e das marcas não tinha espaço para perdão ou aprendizado. A pena para a falha dela era execução por apedrejamento público. Sem chance de defesa. Nenhuma. A lei antiga operava como um moedor de carne, olho por olho. A justiça era só vingança coletiva e eliminação do pecador. E a precisão do pregador ao descrever isso mostra o quanto aquele sistema era letal. Mas quando Jesus é colocado no meio daquela multidão com sede de sangue, ele quebra o protocolo. Ele não discute a lei. Ele simplesmente se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. E o orador faz um exercício de imaginação fascinante aí. O que ele sugere que estava escrito? Ele sugere que talvez o que estava sendo riscado no pó fossem os pecados escondidos dos próprios acusadores, as fraudes ocultas de quem estava segurando as pedras com tanta convicção. Nossa, o peso psicológico disso desmorona a hipocrisia de todos eles na hora. Os caras chegam lá como executores perfeitos da moralidade e de repente percebem que também são réus. Dos mais velhos aos mais novos, eles vão soltando as pedras e fogem, morrendo de vergonha. E a cena termina só com a absolvição dela. Mas o ponto alto é como o pregador pega essa história antiga e aplica nos corredores da congregação em pleno 2026. Ele dá um alerta fortíssimo contra a rigidez institucional. Para quem vai o alerta? O foco são os que ele chama de crentes velhos. Aqueles membros que têm décadas de igreja, mas deixaram o coração endurecer e viraram juízes implacáveis. Ele avisa que se o músico da orquestra ou um porteiro cometer um erro moral, a disciplina administrativa vai acontecer. Perde a função, né? Perde a função, para manter a ordem. Mas ele grita que a alma daquele indivíduo não pode ser descartada. O objetivo não é humilhar e destruir quem errou, e sim resgatar. Cara, estruturando o raciocínio assim, isso lembra muito o debate moderno sobre sistemas de justiça. É a diferença exata entre justiça punitiva e justiça restaurativa. A mente punitiva só quer aplicar dor proporcional ao erro. A mente restaurativa foca em consertar o dano e reintegrar a pessoa. Perfeita analogia. E o líder amarra isso na vulnerabilidade humana, avisando que quem aponta o dedo hoje com muito rigor pode ser o tentado de amanhã. É perigoso demais ser o juiz implacável. Ele está basicamente desmontando a arrogância de quem acha que tem imunidade contra o erro. A misericórdia não é só uma gentileza. Ela é a engrenagem que garante a sobrevivência mútua do grupo. O perdão amortece a queda de quem escorrega, porque no fim das contas, qualquer um pode escorregar. Um cenário admirável de compaixão, mas, sendo o advogado do diabo aqui, me acende um alerta natural quando a gente fala disso. Pode falar. Se o perdão supera a punição e a graça é tratada como infinita, isso não cria um buraco nas regras. O que impede alguém de transformar o perdão num passe livre? O cara pensa, eu causo o estrago que eu quiser hoje, dou um golpe, traio, e amanhã eu vou no conselho de anciãos, choro um pouquinho, apelo para a mansidão deles, e o sistema zera a minha conta. E esse é o falso arrependimento, o cinismo levado ao extremo. E o pregador não deixa a mensagem cair nessa ingenuidade. É muito interessante. Ele fala que essa é a revelação principal da mensagem. Ele traz o versículo 7 de Gálatas que diz: Deus não se deixa escarnecer, certo? Exatamente. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Escarnecer é uma palavra pesada. É zombar, tratar com deboche. Ou, como o pregador fala, de um jeito bem popular, é tentar embrulhar Deus, passar a perna no divino. É quase como um algoritmo divino da intenção. O sermão traça uma linha muito clara entre errar por fraqueza e errar por má fé. Qual a diferença que ele põe? O erro por fraqueza é quando a pressão do momento derruba a pessoa. Ela cede à tentação, se arrepende de verdade e precisa ser acolhida. Mas o erro premeditado é o dolo, o planejamento calculista. O cara arquiteta a transgressão já planejando a performance teatral de choro depois. O famoso arquiteto da mentira. Engana a família, os colegas e já conta com a misericórdia como o plano de fuga. Mas aí que está o aviso. Esse teatro não funciona nas esferas superiores. O líder pontua que você pode enganar a esposa, os vizinhos e pode até chorar lágrimas falsas na frente do ancião da igreja e ele te perdoar. A instituição física pode ser enganada, mas a inteligência divina não é feita de boba. Quem tenta usar a graça para cobertar dolo, cai na lei imutável da semeadura. E a metáfora agrícola que ele usa para explicar isso é sensacional pela simplicidade.
Ele fala que quem planta batata, colhe batata. Não dá para esconder a semente debaixo da terra achando que a natureza não vai expor o que foi plantado. E ele vai além da espécie da semente. Ele aprofunda a advertência na questão do volume, da multiplicação. Como assim? Ele diz que se você plantar um pequeno balde de sementes de milho, no fim da colheita, a terra não te devolve um balde, ela devolve um balaio imenso, sacos e mais sacos. O retorno é multiplicado. A natureza é exponencial. Exponencial. Então, quem planta engano, desordem e malícia escondido, achando que depois vai dar um jeitinho com o perdão humano, está engatilhado para uma colheita desastrosa e multiplicada. A ruína vem em ondas. Mas, por outro lado, quem se sacrifica plantando retidão e amor, mesmo quando dói, colhe um balaio transbordando daquilo que ele chama de bem celestial. É uma balança perfeita entre a misericórdia que perdoa e a justiça matemática do que a gente escolhe plantar. Nossa, que jornada, hein? Começamos lá nos avisos sobre crimes de imagem, de deepfakes roubando o rosto dos adolescentes. Vimos a igreja ensinando higiene digital para boicotar algoritmos que lucram com ódio. Depois mergulhamos na teologia, deixando para trás o rigor do crachá físico, a circuncisão de Moisés, para focar na faxina interna. A circuncisão do coração. Isso, a obrigação de largar as pedras e ter compaixão com quem cai por fraqueza. E fechamos com um peso enorme de que ninguém embrulha o divino com o falso arrependimento, porque a lei da semeadura é inescapável e sempre vem multiplicada. E sabe qual é a síntese mais genial de todas essas ideias? Acontece bem no encerramento da reunião, depois do hino 201. O que acontece? O conselho final traz um trocadilho espetacular. O líder fala sobre a IA, a inteligência artificial. Aquela mesma que no começo do culto estava sendo usada por mentes ruins para criar calúnias cibernéticas. Ele diz que combater a maldade do mundo apenas na mesma frequência não dá certo. Eles precisam buscar uma outra IA. A inteligência do alto. A inteligência do alto. A sabedoria espiritual para enxergar além das telas e das fumaças da internet. Aquilo que dá discernimento para proteger os jovens sem perder a paz, para ter um coração manso com quem erra e para manter o temor vivo de plantar boas sementes todos os dias. Sobreviver à modernidade exige uma conexão com o que está além da nuvem. A inteligência do alto. Genial. E isso deixa para quem nos escuta hoje um pensamento bem provocativo. Num mundo onde, a cada clique, é tão fácil consumir polêmica industrializada e espalhar conflitos, com qual dessas duas IAs a gente está guiando as nossas vidas? A inteligência que fabrica realidades para julgar os outros na internet, ou a inteligência do alto, que manda baixar a pedra e olhar para as próprias sementes que estamos espalhando por aí? É o teste prático de todos os dias. Fica essa baita reflexão para todos nós. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa nossa análise de hoje. Até a próxima imersão. Obrigada, gente. Até a próxima.